E aí, tudo bem? Boa noite. Estamos começando mais um RCTV News Podcast. Hoje é quarta-feira e você sabe, né? Toda quarta-feira a gente tem um encontro marcado para contar histórias bacanas, para trazer convidados especiais nessa nossa companhia que já tem se tornado rotina para você. Obrigado para você que está em casa, nos acompanhando através do celular, do computador, do tablet, na sua Smart TV. É um privilégio ter a sua companhia. Quero pedir mais uma vez para que você se inscreva no nosso canal. Como assim? Ainda não é inscrito no canal do RCTV News Podcast? É totalmente de graça, você não paga nada. Se inscrevendo, você tem acesso a todo o nosso conteúdo de programas, de entrevistas, de bate-papo, de coberturas especiais. Tudo isso você encontra no nosso canal RCTV News Podcast. Já fez a inscrição? Agora eu quero que você compartilhe também com os grupos onde você tem aí no WhatsApp. Tem bastante gente nos grupos do WhatsApp da família, da igreja, do futebol, do condomínio. Onde quer que tenha um grupo aí, você compartilha a nossa live, compartilha o nosso link para que mais gente possa ter acesso também ao programa desta noite. Também ative o sininho das notificações. Não tem o sininho aí embaixo, aí na sua tela? Basta você clicar nesse sininho das notificações, ativando o sininho. Sempre que uma nova transmissão como essa, que está começando agora a iniciar, você vai ser o primeiro a ser informado. Então são 3 funções para você: se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e enviar também o nosso link para os grupos de WhatsApp que você tem para mais gente conhecer o nosso trabalho. Comigo mais uma vez, meu amigo, meu irmão, pastor Rubens Cunha. Tudo bem, Rubens? Boa noite. Boa noite, Vladimir. Boa noite a todos vocês, amigos, parceiros, patrocinadores. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar o programa. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio de estar aqui. Abençoa, Senhor, a minha vida, a vida do Vladimir, a vida do nosso convidado, a vida dos apoiadores, dos patrocinadores. Que esse programa possa chegar nos seus lares e que possa ser abençoado em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos recebendo o nosso podcast, o André Luiz, ele que é coordenador do Instituto CAID, o instituto que cuida de pessoas que têm dependência, pessoas que querem buscar aí recuperação. A gente vai falar sobre esse trabalho muito bacana. André, boa noite, obrigado por atender ao nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite a todos, para mim também é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, né, podendo exaltar o nome do Senhor e podendo também falar daquilo que o Instituto CAID tem feito na sociedade em prol a ajudar pessoas que estão passando por dependência química. É uma clínica mesmo? Uma comunidade terapêutica. Comunidade terapêutica. Uhum. Isso, que tem ajudado aí homens jovens a se libertar e a viver em sobriedade novamente. Que legal, a gente vai falar muito sobre ela, mas nós temos presente, viu, André? Quem vem aqui ganha presente. Que legal. Vou pegar um presente aqui para você. Obrigado. Presente aqui para o André. Pode abrir aí, André? Vou ver aqui. Uma lembrancinha aqui do nosso podcast. Eu gosto de caneca. É mesmo? Vou tomar meu café nela. Ó. Aí, que legal. Muito bonita. Ó, vira ela, vira essa. Big Forte. Personalizada. Que legal. Gente, obrigado. Nós que agradecemos aí. Mesmo. Fiquei feliz com o presente. Legal. Vai ser bem utilizado. Que bom. Só me presta Vou tomar meu café sacolinha todo dia. aqui. Opa, aí sim. Gosta de café, né? Com ou sem açúcar, André? Então, eu gostava com açúcar. Não, ainda gosto. Mas agora, no processo que eu estou passando aí, tem que diminuir o açúcar. Tem que diminuir, né? Tem. Aí tá tendo que ser mais ou menos com açúcar. Que coisa, né? Tanta coisa boa que a gente tem que diminuir, né? Verdade, entre elas o açúcar, né? É verdade. O André, antes de a gente falar sobre o Instituto, queria que você falasse sobre você, né? Quem é o André Luiz? Fala pra gente. Bom, o André Luiz é um cidadão ali que mora em Hortolândia, né? Que é filho de uma mãe que veio lá de Pernambuco, uma guerreira, uma batalhadeira, que infelizmente partiu aí faz um mês. Um mês? Um mês. Pouquinho tempo. E que deixou um legado muito bonito para trás aí. E que criou sozinha um filho muito bem educado, sabe? Sempre me deu do bom e do melhor. Mas que em determinados momentos da vida aí acabou fazendo algumas escolhas erradas e pagou um preço por isso, mas tem lutado aí para voltar a viver em sociedade e ter alcançado coisas legais. Esse foi um jovem sonhador, que conquistou bastante coisas, mas que em determinados momentos teve aquele altos e baixos. Acredito que bastante gente tem esses altos e baixos, né? Mas que agora está reencontrado num propósito aí firme. Quantos anos, André? Eu estou com 42 anos. 42 anos. 42. Você nasceu em Hortolândia mesmo? Nascido em Campinas. Campinas. E vivi em Hortolândia.
Cresceu lá todo o Cresci lá tempo? em Como Hortolândia, foi né? a sua infância, a sua juventude? Conta pra gente. Muito bom, muito bom. Eu sempre fui bem ativo na escola. Dei trabalho na escola também. Parzinho, até eu era do fundão lá, né? Era do A turma do barulho, né? Isso, mas fui bem ativo na minha comunidade, jogava bola e participava dos eventos da escola. A infância foi bacana com essa mãe trabalhadeira, né? Mas que me criou muito bem. O seu pai você não teve contato? Não, ainda não. Nenhum contato com o meu pai. Só com o padrasto, né? Tive alguns padrastos que passaram pela minha vida, pela nossa história. Juventude também bastante promissora. Eu, com 21 anos, eu já era líder, né, dentro de uma multinacional. Não sei se vocês conhecem a Cesita, ArcelorMittal. ArcelorMittal. Um dos maiores grupos de aço inox do mundo. E eu estava bem lá também. A minha juventude foi bacana. Consegui conquistar algumas coisas que, para mim, né, na minha idade, assim, foi bacana. Foi carro, moto, através do meu trabalho. Foi uma infância, uma juventude bacana, muito bem vivida. E quando você fala das escolhas erradas, foi depois desse período? Foi ou depois antes? do período, depois da escola, quando comecei a namorar uma moça e comecei a frequentar a frente da escola, ela entrava, eu fiquei ali já estabilizado, já está estabilizado. Isso aí, a gente está falando com 22 anos de idade, de 22 para 23. Foi esse tempo aí onde eu comecei a ter esse contato. Ô, André, vamos ali, me leva ali, porque eu já tinha um carro, já tinha uma moto, né? Então ficava mais fácil a locomoção. E nesses vamos aqui, vamos ali, acabei que fazendo o experimento de substâncias e acabou que se prolongou isso. E não foi, então não foi por falta de dinheiro? Não, não foi. Né? O meu caso não foi aquele jovem que não teve a opção de escolha, então ele escolheu aquilo. Não, a minha foi em nenhum momento já bem promissor, entendeu? Dentro da empresa eu era uma pessoa muito promissora. Já estava galgando cargos dentro da empresa e foi num momento mesmo que de curiosidade, né? E quando fez o uso disso, acabou que hoje eu entendo, né, que acabou preenchendo alguns vazios que existia em mim, entendeu? E quando você fala que foi uma escolha errada, é porque era uma escolha mesmo? Você tinha como dizer não? Tinha, né? Eu tinha como dizer não, porque... Por que não consegue dizer não, André? Essa é a grande dúvida. A curiosidade, né, de experimentar, igual se experimenta muitas coisas. Sim, né? Só que tem coisas que você experimenta que hoje eu sei que ela pode causar uma dependência, né? Assim como qualquer outras coisas também, mas no meu caso, infelizmente, foi a drogadição. Rubens? Olha, André, é um prazer recebê-lo. A gente percebe que, pelo seu trabalho hoje, mas aí você conta que mesmo você não dependendo do dinheiro, você caiu, né? Sim. Nas dependências. Porque hoje é o contrário. Hoje a maioria entra nesse mundo por causa do dinheiro, né? Que fica assediando. Mas você só usou... Você teve algum problema, assim, com a polícia, com outras coisas lá? Não, isso nós estamos contando para as pessoas que estão acompanhando, ver a sua história. Você teve outros problemas ou não? Sim, porque assim, a drogadição, a dependência química, ela é estágios, né? Ela é em estágios. Então, conforme você vai avançando nos estágios, começa a ter complicações. Porque enquanto você ainda está naquele uso, como eu posso dizer... de final de semana, aquele uso social, né? Social menos abusivo, você ainda consegue controlar com o seu próprio dinheiro, né? Você consegue controlar, eu vou hoje, amanhã eu não vou, mas conforme isso vai se intensificando, aí vai piorando. Foi isso que aconteceu com a minha vida. Enquanto eu estava no trabalho e conseguia se manter, então eu se mantinha. Aí foi progredindo, aí começou a me prejudicar no trabalho. Prejudicou no trabalho, eu perdi o trabalho. Aí perdi o trabalho, acabou minha fonte de renda. Aí começa a fazer biquinho ali, biquinho ali. E isso foi se intensificando. Aí perde a esposa, sabe? Conforme vai se intensificando... Uma bola de neve, isso, né? uma bola de neve. Conforme vai intensificando, vai ocorrendo as perdas. Até que, sim, chegou um tempo que eu já não conseguia administrar o uso. E o jeito mais fácil, talvez teria, para mim, né? Teria sido pegar algo de alguém. Foi quando eu comecei com alguns cursos. Mas depois a gente vai querer saber como você saiu dessa. Sim, tudo bem. Antes a gente vai para um recadinho lá do restaurante Dona Maria e já volta.
Comida de mãe deliciosa e temperada com muito amor e sabor, você encontra lá no restaurante Dona Maria. São diversas opções de pratos frios e quentes, preparados com aquele carinho que só a Dona Maria tem. Atendimento de primeira e uma sobremesa maravilhosa. Restaurante Dona Maria, comida de mãe saborosa e com preço bem pequenininho. Restaurante Dona Maria, comida de qualidade com precinho muito especial. São 5 unidades, hein? Tem em Santa Bárbara do Oeste, tem em Americana, tem também na cidade de Nova Odessa. Grande abraço ao Gustavo Antoniassi, a Dona Maria, a toda a equipe lá do restaurante Dona Maria. O André, você falou sobre esse seu começo, né? Nas drogas, experimentando apenas aquele uso social. E dentro da sua experiência, o homem ou a mulher ou a pessoa que começa nesse começo social, apenas experimentando, ela não percebe tudo que está acontecendo, que ela está se afundando cada vez mais, ela não tem essa autocrítica de entender para tentar parar nesse começo? Quando é administrado no começo, é mais fácil você sair. Só que a questão é o seguinte, que quando você começa a fazer o uso da substância, geralmente você faz com o uso ao lado de pessoas que também faz. Então você está inserido num ambiente onde ninguém quer parar. Aonde quem poderia te ajudar seria seu pai, seria sua mãe, seria um amigo, seria alguém próximo, né? Que identificaria e falava assim, pô, você está correndo o risco de se tornar um dependente. Só que quando essas pessoas, né, próximas vão saber, muito provavelmente essa pessoa já está ou já se tornou um adicto, aonde somente a fala de tentar ajudar já não consegue mais. É aí que está o problema. Se fosse algo que a gente percebesse e falasse assim, vamos supor, alguém próximo a nós, que a gente já percebe, igual hoje, no meu caso, com a experiência que eu já passei, eu consigo identificar um jovem quando começa. Então, na minha família, talvez seria mais fácil hoje eu chegar nesse jovem antes que ele se afunde e falar, mas para quem está começando e está inserido num ambiente de pessoas que só usa, ela não vai conseguir. Por si só, ela não vai conseguir. Porque quando ela usa, ela está em euforia. Porque se eu falar para o senhor que droga é ruim, eu vou estar mentindo. Não é. Porque praticamente aquilo que é ruim a gente não faz. Tá entendendo? Se fosse ruim, você não continuaria, né? Ninguém continuaria. Eu não consigo chegar num veneno de rato e colocar ele no meio do pão e comer, entendeu? Porque eu sei que vai me fazer mal, vai me matar instantaneamente. Mas a droga, ela causa realmente uma euforia dentro da gente, né? Ou uma euforia nas drogas que são estimulantes, ou então uma passividade nas drogas depressoras. Mas é isso aí. Então fica difícil de chegar nesse ponto aí que o senhor falou, da pessoa por si só entender essa isso. consciência. Mas acontece também. E você falou sobre, você usou uma expressão, hoje se for na minha família eu vou conseguir identificar. Como identifica, né? Porque eu tenho alguns exemplos na minha família também, e eu tenho uma pessoa da minha família, um jovem, que os pais só conseguiram descobrir 5 anos depois que ele era usuário. Como descobrir? Quais são os sinais que podem identificar que uma pessoa está nesse mundo? Talvez nesse momento agora, se algum jovem estiver vendo eu aí, vai ficar meio bravo comigo. Não, mas não tem problema, que fique bravo. Tem que falar. Não, eu entendi, eu vou falar. É o seguinte, drogas que estimulam, né, o nosso organismo, como a maconha, né, ela causa uma fome descontrolada. Entendeu? Então, ela causa vermelhidão no olho. Se eu chegasse, você tá vendo meu olho como é que tá aqui? Se eu tivesse usado maconha e eu chegasse aqui, você ia perceber automaticamente que alguma coisa tá errada com o André, porque o olho dele tá de uma forma, né? Entendi. E automaticamente, talvez no começo, né, desse uso, eu pediria alguma coisa para comer, eu ficava meio que sonolento, não conseguiria prestar atenção nessa conversa que a gente está tendo. As drogas que estimulam, né, no caso a cocaína e o crack, elas tiram a sua fome. Aquela pessoa já que comia, aquela pessoa que comia, que sabe, que se deliciava com algumas coisas, que tinha o prazer de comer algumas coisas, ela já chega num ambiente, primeiro que ela não quer ficar perto de você. Ela não quer ficar perto de alguém que possa perceber que ela está usando. Então ela vai começar a se esconder. Se isolar, é isso mesmo, perfeito.
entendeu? Aí aquele prato de comida que, de repente, a mãe levava pro filho lá no quarto, enquanto ele estava jogando videogame, ele estava lá isoladinho, que ela voltava e o prato estava vazio. limpinho, de repente ela volta, o prato já não está mais, entendeu? Limpo, ele já está com a comida lá. Ou então ele jogou a comida no vaso. Então, são essas perspectivas. A pessoa muda. A pessoa muda. Já ela não quer ficar tão sociável mais, entendeu? Então, acredito que essa São forma... algumas dicas importantes. Se o seu pai estiver atento a essa questão, ele vai perceber. E conversar, né, André? Conversar sempre, né? No caso dos pais, sempre conversar com os filhos para tentar entender a situação, né? Antes que comece, né? O ideal, ele vai partir da conversa. Vai partir da conversa. Na verdade, a conversa ela tem que começar... Desde pequeno. Bem antes de qualquer possibilidade. Outra situação, ela já tem que conversar e explicar que na escola eles vão oferecer algo, ou ele vai ver uma turminha que está parecendo que está mais descolada ali, fumando um cigarrinho, que na verdade é a porta de entrada das outras drogas, né? E ela vai olhar e falar assim, pô, vai ter pessoas lá que vai estar descolada, que parece que eles são mais legais e tal. Esse povo aí, muito provavelmente, se torna isso aqui. Aí você pega e coloca uma pessoa na... Um exemplo, né? Isso, né? Pode pegar hoje, a gente tem bastante pessoas que, infelizmente, estão em situação de vulnerabilidade na rua. Né? Isso aí é um bom exemplo para um pai falar para o filho, olha, filho, você está vendo essa pessoa aqui? Essa pessoa um dia ela teve um pai igual você está tendo agora, ela teve um lar igual você está tendo agora, mas que infelizmente ele fez escolhas erradas, ele debandou para um lado de pessoas que não estavam em obediência aos pais, que queriam ser, sabe? E acabou que ele se tornou isso aqui, mas ele já foi igual você. Seria um bom jeito do pai conversar com o filho. Estamos com o André Luiz, ele que é um cara que cuida de uma comunidade terapêutica, coordenador de uma comunidade terapêutica, que está falando sobre a recuperação para ajudar as pessoas que estão aí afundadas nas drogas também. A gente vai para um recadinho da ACIA, a Associação Comercial e Industrial de Americana. A CIA é a casa do empresário. Se você é empresário, se você é prestador de serviço, tem a sua MEI e ainda não é associado da CIA, você está perdendo tempo. É muito baratinho e você tem uma infinidade de benefícios, então associe-se à CIA. Rubens? Agora, André, é lógico que cada caso, cada um tem uma história, né? Sim. Eu lá atrás, na minha adolescência, que às vezes as pessoas falam que não existe, às vezes, livramento, né? Eu vivia num ambiente que era um lugar até, que, obviamente você já conheceu, já ouviu falar, o Carandiru, né? Eu morava ali próximo. Então, eu me lembro que naquela época as pessoas se reuniam, né? À noite, e quando a primeira vez que eles iam passar droga, obviamente você já viu até isso. Não conheço eles passavam para cada um, né, para experimentar. E eu fiquei até surpreso, porque eu estava ali no meio, nunca tinha visto isso. Mas na hora que chegaram em mim, o que acontece? Eu disfarcei, né? Fingi que usei e pá. Então o que eu... Né? Eu não usei, né? E aí o que eu fiz? Quando eu percebia que eles iam reunir, eu saía fora. E nessa época eu tinha 16, 17 anos, né? Então, eu até penso que isso foi um livramento, porque se eu tivesse caído ali, não sei se eu estaria hoje, né, aqui, conversando com você. Sim. Mas, que nem o Vladimir fez a pergunta, né, que os pais é importante. Porque eu penso o seguinte, você tem o filho, quando você vê, dependendo a amizade que ele tem, que vem chamar, ô fulano, vamos em tal lugar, naquele momento, o próprio pai fala, filho, olha, eu não quero que você fique saindo, filho, eu não quero que você faça isso. Quer dizer, tem pais que têm condições de ajudar você tentar cortar o mal pela raiz, porque na verdade a pessoa não vai sozinho, é aquela mal companhia, aquela pessoa que vai convidar para ir aqui, para ir ali, e você vai aprendendo.
Você concorda com isso ou não? Olha, eu até um tempo atrás, eu vou contar algo para vocês e vocês vão entender o que eu quero dizer para chegar nessa resposta aí. Até um tempo atrás, alguns anos atrás, se alguém falasse para mim assim, André, para você se recuperar, você tem que se afastar dos seus amigos. Você tem que se afastar daquele ambiente que te leva ao uso, né, que desperta o seu gatilho. Até uns 5, 6 anos atrás, se você falasse isso para mim, eu iria responder da forma que eu vivia aquela época. Eu preciso me recuperar, mas eu não preciso ficar longe dos meus amigos. Só que hoje, se eu for voltar para um ambiente onde eu perceber que tem um risco, se um acolhido do Instituto CAID me perguntar, falar, André, eu quero voltar para esse ambiente aqui, e eu perceber que ali tem um risco, eu falo para ele, irmão, é melhor você ficar aqui, melhor você começar a tua vida daqui do que você voltar para um ambiente que vai te trazer o risco para você voltar a usar droga e viver na dependência. Por que eu estou falando isso? Porque assim, irmão, o pai, ele tem que ser pai. Doa o que doer. Ele tem que ser pai. Porque se ele não tratar o jovem agora, ele vai ter que costurar um homem no futuro. Entendeu? Se ele não construir o jovem dele agora, muito provavelmente ele vai ter que costurar o filho, ter que remendar o filho no futuro. Eu falo isso porque aconteceu comigo. Talvez se eu tivesse tido um pouco mais de assistido pelo pai e pela mãe, não culpo porque fez o que pôde, né? Mas para quem tem essa possibilidade, é melhor você construir o seu filho agora, por mais enérgico que seja, por mais que duro que seja, mas é bem melhor do que você ter que remendar um filho no futuro. E agora eu quero que você conte como você saiu, mas antes um recadinho da Farmácia Prata Big Forte. Claro que tá batendo um bolão, meu filho, mas quem bate um bolão de verdade é a Farmácia Big Forte Prata 1. Tem farmácia popular, remédio de graça para asma, hipertensão, diabetes. Também tem promoção, farmácia de manipulação e tem prêmios. A cada R$20 em compra, você ganha um cupom e concorre a uma TV de 58 polegadas para acompanhar a final da Copa do Mundo. Avenida da Indústria 650, Farmácia Big Forte Prata 1. Vem pra cá! Farmácia Prata 1 Big Forte, um grande abraço ao seu Luiz, toda a equipe lá da farmácia. Dia 11 de julho tem sorteio, hein? Uma TV novinha, um dia antes aí da final da Copa. Quem sabe assistir o Brasil na final da Copa numa TV novinha, né, Rubens? É verdade, há tempo ainda, né? Dia 11 o sorteio. Nas suas compras, pede o cupom. E eu e o Vladimir, nós estaremos lá fazendo esse sorteio de 58 polegadas e vamos torcer que o Brasil esteja na final. Né? Tomara que esteja, né? Assistindo o jogo do Brasil numa TV novinha. O André, como você saiu, né? Como foi o seu processo aí de recuperação? Na verdade, assim, eu tenho um grande processo. E bastante gente passa por esse processo. Sim. Qual é o processo? É o de aceitação. Se não rolar a aceitação de que você é um dependente químico, que você porta, né, é uma doença, entendeu? Realmente a gente pode hoje classificar como isso, porque a partir do momento que um comportamento te leva você a perdas e atrapalha o seu dia a dia, é uma doença, entendeu? Então, só que assim, é difícil para a gente entender isso, porque chega um determinado momento, igual você entra numa clínica, você fica sem a droga, você fica sem o uso. Então, você automaticamente parece que você volta a ser a pessoa que você era. Mas não volta. Então, a minha primeira internação, o primeiro acolhimento foi assim, entendeu? Como eu não tinha o uso mais, e eu tive a oportunidade, tipo assim, de aprender espiritualidade, eu conheci Jesus, me fortaleci em Jesus, foi na primeira internação, entendeu? Eu tive o primeiro contato com a palavra de Deus, né? Mas essa questão da aceitação, eu não conseguia me colocar como um dependente químico. Então, dificulta. Então, eu passei pela primeira internação, fiquei 6 meses, cumpri o que estava proposto, fiz o que estava, mas eu não conseguia aceitar. Então, quando você não aceita, as coisas não descem para dentro de uma forma mais, sabe?
É a mesma coisa hoje, assim, eu costumo dizer assim, uma pessoa que conhece Jesus somente pelo que Jesus faz. Essa pessoa, muito provavelmente, um pouquinho para frente da caminhada, ela vai se frustrar com Jesus, porque Jesus, ele não é só aquele que faz, é aquele também que pede que você também se renuncie, entendeu? Então, foi isso que aconteceu, a primeira instância. Foi a primeira coisa que aconteceu. Eu não consegui renunciar. Aí, já na segunda internação, já cheguei um pouco mais centrado, mas eu não concluí o tratamento. Não concluí. Até que chegou nesse acolhimento aí de 5 anos atrás, quando eu cheguei no Instituto CAID, que eu já tinha falado para mim, eu não quero mais saber de clínica. Não quero mais saber de clínica, não quero mais estar nesse ambiente de recuperação. Mas devido a algumas coisas que aconteceu na minha vida, do movimento que Deus fez, né, para me tirar, que eu estava nessa época, eu morava na Baixada Santista, entendeu? Antes de vir, de passar por esse processo de recuperação, eu morava lá. Então, ali aconteceu coisas que, quando eu olhei, foi igual o irmão falou, da questão do livramento. Então, Deus fez um livramento na minha vida muito grandioso, parecido com aquele livramento do Mardoqueu. Vocês conhecem o livro de Esther, né? Sim. Que o Mardoqueu preparou, o Ramã preparou algo para o Mardoqueu para eliminar a vida dele, e aquilo que ele reverteu. Ele imaginou que seria acabar com a vida do Mardoqueu, na verdade foi algo que trouxe, né, o Mardoqueu para tudo que aconteceu. E na minha vida foi a mesma coisa. O inimigo preparou algo muito grandioso para ceifar a minha vida, e aquilo que ele preparou acabou se tornando a alavanca para me voltar para minha casa, para Hortolândia, para minha mãe, para minha família. E ali foi aonde Deus começou a falar, e eu entendi, porque alguém usado por Deus falou assim, olha, você era para ter morrido aqui, você era para ter acontecido isso aqui, e só eu sabia, entendeu? Então, aquilo ali eu falei, realmente é Deus que está no negócio, e eu falei, eu vou mudar de vida. E aí apareceu um Instituto CAID na minha vida, eu falei, para lá que eu vou. E como apareceu o Instituto na sua vida? Eu tenho uma tia Lourdes, uma serva de Deus também. O nome dela? Lourdes. Ela trabalha com dependência química há muito tempo. Ela tem esse chamado de fazer esse trabalho com dependente químico, e ela já tinha levado uma pessoa para se internar no CAID. O rapaz ficou 1 ano e 2 meses lá, o Ney, e deu bom para ele. Então, quando eu volto, ela já me conhecia nessa vida, né? 15 anos. Quando eu volto de Santos para cá, quando ela foi lá me ver na casa da minha mãe, ela falou, tem um lugar para te levar. Só que eu ainda estava naquilo que eu falei para você, não, eu não quero saber de casa de recuperação mais. Estava com uma esposa, né, no caso, uma adjuntora do lado. Falei, eu não quero saber mais. Mas aí foi quando aconteceu da pessoa, Deus mostrar para a pessoa o que foi que eu passei. Aí ela voltou, ela falou assim, Deus está falando que é pressa, e tem pressa, o que ele quer fazer. Aí eu juntei as duas coisas e falei, é para lá que eu vou. Isso há 5 anos? Há 5 anos. 5 anos atrás. 5 anos atrás. E aí foi na época da pandemia, né? Eu cheguei lá, estava quase no final da pandemia. Precisei tomar a injeção para entrar lá. A vacina. Precisei tomar a vacina. Eu entrei no Instituto CAID, que na verdade ainda era na época Projeto CAID. Eu entrei lá em agosto de 2021, 23 de agosto de 2021. Vai agosto fazer agora, 5 dia anos. 23, eu faço 5 anos. 5 anos. Vamos ao recadinho do Aro Contabilidade, a gente volta para continuar esse papo muito legal aqui com o André. Até já. A Aro Contabilidade é uma empresa de vanguarda, atuante e atenta a tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Venha nos fazer uma visita. Você não precisa ter dúvidas se tiver o parceiro certo. Aro Contabilidade. Suporte além dos números. Aro Contabilidade, se você tem alguma dificuldade com relação à sua empresa, à sua microempresa, procure a equipe da Aro, que eles vão dar toda a assistência para você e sua empresa. O André, fala um pouco sobre o Instituto, né? Você chegou lá há 5 anos, o que mudou de lá para cá? Conta um pouco para a gente aí agora que você está também na função de coordenador. Olha só, que legal. Eu cheguei no Instituto CAID, que na verdade na época ainda era Projeto CAID. Tinha uma direção lá de uma irmã missionária, Cleide, não sei se vocês já ouviram falar. Já de nome. Gente boa demais ela, e ela que foi a fundadora do Projeto CAID. Então eu cheguei lá em agosto,
ela já estava com a saúde um pouco debilitada, mas mesmo assim ela conseguia administrar, tinha outros coordenadores lá, eu ingressei no tratamento, no projeto. Só que quando eu estava com 3 meses de tratamento, a irmã Cleide, ela passou o projeto CAID para o atual diretor-geral hoje, que é o Jefferson Oliveira. Sim. Ela passou para ele e ele assumiu e deu continuidade no meu tratamento. Até o 7º mês foi quando eu encerrei o tratamento. E do 7º mês em diante, eu muito preocupado, ainda estava com aquele pensamento focado dentro da clínica. Todo tratamento dura 7 meses? Não. Depende, varia de varia. pessoa para pessoa. Hoje o Instituto já está com uma forma de trabalhar um pouco diferente. A gente está conseguindo trabalhar um pouco mais com equidade, sabe? A gente dá a oportunidade de acordo com o que a pessoa precisa. Entendi. Mas eu estava lá 7 meses e me estava meio focado ainda dentro da casa, né? Vivendo aquela coisa de casa de recuperação, de internação. E eu fui conversar com ele quando o Jefferson falou para mim, André, eu estou vendo que você está muito focado aqui, né? E você está esquecendo que você tem uma vida inteira lá fora para você viver. Então faz o seguinte, você está 7 meses aqui comigo já, fica uma semana na sua casa, fica uma semana lá e vê o que você quer. Se realmente você quer continuar aqui em um tempo a mais no tratamento, a gente pensa em algo para você. Ou se você sentir que você já está bem, você volta. E aqui a gente faz o encerramento do seu tratamento. 7 meses, voltei para casa, as portas se abriram para trabalho, né? Que trabalho com construção, dentro da construção faço vários tipos de serviços, o trabalho se abriu, as coisas fluíam, aquela vontade de ficar em casa já estava grande já, mas foi um divisor de água, irmão, e isso foi um grande divisor de água na minha vida, que foi a questão de eu escutar, sabe? Eu escutar. E eu tenho um pastor que me pastoreia aí já há 23 anos, o pastor Kennedy Salles. E quando eu estou em casa lá, eu conversei com ele, e ele olhou para mim e falou assim, olha, André, você é um campo, né, que nesse campo tem grama, nesse campo tem árvore, nesse campo tem flor, tem fruto, tem um monte de coisa, mas só que esse campo ele se destruiu, então esse campo está todo destruído. O que o Espírito Santo fez com você? O Espírito Santo ele limpou esse campo, certo? Hoje você está um campo limpo. Só que tem as raízes, André, das árvores que foram arrancadas, da grama. E essas raízes precisam ser arrancadas dentro de você. Se você ficar aqui fora, você vai encontrar mais dificuldade para que o Espírito Santo faça isso em você, por causa do seu eu, por causa das suas vontades, né? E dos trabalhos que você vai ter que trabalhar. Então, se você voltar e se dedicar um tempo a mais no Instituto CAID, o Espírito Santo consegue arrancar isso de você com mais facilidade. Foi aqui que mudou a minha vida. Por quê? Porque nas outras 3 internações, eu tinha o mesmo pastor. E ele sempre me orientou. Só que eu fiz o quê? Eu não fiz aquilo que ele me orientou. Certo? Dessa vez eu falei, tudo bem. Eu estou com vontade de ficar, eu queria ficar perto da minha mãe, mas eu vou fazer aquilo que eu acredito que o Espírito Santo está guiando para o senhor fazer. Voltei para o Instituto. No dia seguinte, o Jefferson arrumou um emprego para mim. Nossa! Um emprego para mim, cara, foi legal pra caramba, porque ele mandou fazer uma entrevista na empresa Marsala, na época, uma empresa de sofá, uma irmã nossa da igreja. Passei no teste e trabalhei um ano com eles. Ia trabalhar, saía 6h30 para trabalhar, trabalhava, voltava para o Instituto. Nisso o Jefferson falou assim, olha, André, tô vendo que você realmente está empenhado aí no seu tratamento, indo, voltando, está cumprindo, está pagando a mensalidade sua certinho. Então faz o seguinte, a sua ajuda, no caso, pagando a ajuda, né? E foi quando ele falou assim, eu queria que você, quando você voltasse, que você desse uma olhada para mim aqui no Instituto, como é que anda o comportamento dos irmãos. Não quero que você delegue nada para ninguém, mas que você me deixe a par das coisas que acontecem. Foi aí que eu comecei a ajudar o Jefferson na questão do Instituto, que já tinha mudado, né? Quando o Jefferson entrou... Não era mais um projeto. Porque, assim, é importante eu dizer isso, é o seguinte, a irmã Cleide, ela fez um trabalho excepcional, muito lindo o trabalho que ela fez. Ela levantou o Instituto, 90% da estrutura que hoje tem no Instituto foi ela que fez, cara. É quase 2.000 metros de área, muito lindo lá. E é em Sumaré? Em Nova Odessa. Nova Odessa. E só que quando o Jefferson Oliveira ele assume,
a visão dele ia um pouquinho a mais do que a da irmã Cleide. A irmã Cleide, ela sempre priorizou a palavra de Deus, Sim. Jesus como a pedra fundamental para a recuperação, e isso ficou. Né? Isso é imutável no Instituto CAID. É a palavra de Deus como a principal ferramenta de... Só que o Jefferson, ele tinha uma visão que ele entendeu que precisava trabalhar também o emocional. Muitas pessoas estavam saindo de lá até, sabe, firme na questão de ser um Espiritual. cristão, só que quando ele lidava com a questão emocional, ele recaía. Então o Jefferson começou a perceber, né, de que precisaria trabalhar também o emocional e também o físico das pessoas. E hoje a gente está lá no Instituto trabalhando essas três frentes aí. Esse é um pouquinho do que a gente está, da minha vida lá no Instituto, né, como coordenador. Hoje. Daqui a pouco a gente continua o papo com o André, a gente vai para um recadinho do Brilinox e a gente já volta. Preste atenção, meu povo, que eu vim lhe apresentar a Brilinox famosa que veio para lhe ajudar. É original e não enferruja. Pode confiar, não desbota. Limpeza pesada aguenta e nunca se desmancha à toa. Tem o esfregão essa fera, profissional de alto padrão. Pega a sujeira encardida e arranca do panelão. O esfregão, claro, é valente. No pesado é campeão. Grelha suja e bem grudada, limpa tudo no refrão. Mas se a peça for fininha, não precisa se apertar. Poliesponja tá na linha para brilhar sem arranhar. Do fogão até a pia, Brilinox é a solução. Deixa sua casa reluzindo com a Cleaninox, tem precisão. As esponjas Brilinox são boas de montão, então estamos te esperando para fazer parte dessa missão. Estamos de volta com o nosso RCTV News Podcast. Rubens Cunha. Olha, André, a gente vê que Deus, ele é tremendo e ele tem propósito, sim. Porque é aquilo que você falou, né? Você tem que tomar uma decisão. Não adianta você ficar ali, será que eu vou fazer? Será que eu não vou fazer? Porque o mundo ali fora tá difícil, terrível. E hoje cada vez mais. Mas com esse trabalho que você faz lá no Instituto, hoje tem 10 pessoas que vocês estão cuidando, é isso? Hoje nós estamos um pouquinho menos, porque assim, é muito entra e sai, né? As pessoas, é muito rotativo no Instituto, mas hoje a gente está com 8, eu acredito. Agora, 8 pessoas no Instituto. Por exemplo, as pessoas que estão nos acompanhando. Sim. Quando uma família tem alguém que precisa dessa ajuda, qual que seria o primeiro procedimento para chegar ali e levar essa pessoa e fazer esse trabalho? Que é importante você falar. O primeiro passo para quem mora em Nova Odessa, no caso, que é próximo ali, eu acredito que seria melhor ela bater no portão lá e a gente conversa, certo? Mas quem mora um pouquinho já longe, que vai precisar de um Uber, alguma coisa, de se locomover para ter gasto, eu acredito que a melhor coisa seria ela entrar no Instagram do Instituto. O Instagram do Instituto é @Instituto CAID. E ali ele vai ter os telefones que vão estar disponíveis ali, ela vai entrar em contato, ou ela vai falar diretamente com o diretor Jefferson Oliveira, ou ela vai falar comigo, e a partir daquele momento, desse contato aí, eu já direciono essa pessoa o que vai fazer. A gente tem um cronograma a ser seguido, né? A gente faz algumas perguntas, tem uma anamnese para fazer, e após essa anamnese, a gente vê realmente o candidato se ele tem essa condição, porque tem algumas coisas que a gente não consegue trabalhar no Instituto ainda, né? Vamos supor, se for um paciente psiquiátrico, a gente já não consegue acolher. Mas por isso que a gente pergunta. Mas o primeiro passo seria essa questão de ir até o Instagram, pegar o nosso telefone, se contactar conosco. Eu vou agendar uma visita com a pessoa também, vem para cá. Aí depois que ela aceita, né, que ela tem o perfil para ela entrar no Instituto, aí o segundo passo eu vou pedir para que ela venha até o Instituto, e nisso ela já traga a pessoa, né? E se a pessoa gostar do ambiente, a gente se acertar, ela vai ficar lá já dando início no tratamento. Mas tem aquelas pessoas que às vezes têm condições de fazer o tratamento. Existe alguma mensalidade? Não, como que é feito isso aí? Porque é importante, porque às vezes a pessoa pessoa que tem condições, ela vai lá, conversa certo, mas pode acontecer aquela pessoa que não tem condições.
É verdade. Aí, para isso aí, a gente tem a vaga social. A gente tem uma quantidade de vagas específicas para pessoas que não têm condição. Certo. Se a família chegar lá e ela não tiver realmente condição, porque eu vou ser bem aberto para a família, né? Eu vou explicar, porque assim, eu acredito que se uma família está levando alguém lá, alguma coisa ela consegue ajudar. Entendeu? Alguma coisa. Porque é interessante também para a família, para nós como terapeuta lá no Instituto, é interessante que a família também se comprometa com algo, entendeu? Isso é muito importante. Mas se não tiver condição, se ela tiver numa condição sem mesmo, a gente não vai falar para a pessoa que ela vai embora e colocar ela para fora do Instituto de forma alguma. Isso é muito importante, viu? Nós vai acolher, nós vai tratar como qualquer uma pessoa que consegue ajudar, não consegue, ela vai ser amparada da mesma forma. Mas nós vamos sim deixar claro que, se possível, é difícil. A gente não tem ainda esse recurso. Nós estamos angariando o recurso do Estado, nós estamos lutando por recurso municipal, estadual, federal, porque o desejo, né, ou o sonho, assim, pode-se dizer, do diretor Jefferson Oliveira é que a gente consiga ser amparado por essas leis para que o Instituto CAIDE se torne uma referência no tratamento de dependência química e que todas as pessoas que chegam lá, ela não paguem, que lá dentro tem uma empresa que gere o lucro, irmão, para que essa pessoa ela dá entrada, 15 dias depois ela já entra nesse programa, ela se trata e ela consegue mandar um valor para Que legal. Para fazer o caminho inverso, né? O caminho inverso. caminho inverso. De vez de tirar, ela vai se tratar e ela vai mandar recursos para a família, porque muitos deles, né, realmente tem um filho para cuidar, tem uma esposa para tomar conta, né? E esse é o desejo nosso lá no Instituto. Aí vamos chegar, se Deus quiser. Vamos. Recadinho do Mauro Terraplenagem, a gente já volta. Mauro Terraplenagem. Para serviços de terraplenagem em geral, conte com a experiência de Mauro Terraplenagem e Locação. Também limpeza de terrenos, fornecimento de terra para aterro e locação de máquinas Bobcat. Mauro Terraplenagem e Locação. Rua da Blenda, 306 no Jardim Pérola. Com telefone 3458-6017. WhatsApp 19-99781-8058. Mauro Terraplenagem. Mauro Terraplenagem, eu sempre digo aqui, né? Sempre tem uma máquina, né? Se tem grande obra aqui na nossa região, tem uma máquina da Mauro Terraplenagem. Ô André, quais as atividades que as pessoas, como chamam? São educandos, são internos? Acolhidos, né? Quais as atividades que eles têm lá no Instituto? Hoje o Instituto CAIDE, cara, é legal porque assim, eu gosto de explicar as coisas no detalhe. Tá certo. Para que a gente consiga ter uma ampla visão. Quando o Jefferson Oliveira ele assume, ele numa conversa comigo, ele fala assim: olha, André, hoje a gente está aqui no começo de um trabalho que vai crescer, certo? Um dia você vai olhar para cá, um dia você vai coordenar, ele falava para mim, né, isso há 4 anos atrás, ele falava, um dia você vai coordenar uma equipe multidisciplinar, ou seja, vai ter várias disciplinas aqui, como psicólogo, como terapeuta, como educador físico, tal. Então, hoje, a gente já está vivendo um pouco dessa realidade, né? Então, o acolhido no Instituto, ele tem a espiritualidade todo dia de manhã, Palavra de Deus, Bíblia como referência. Temos pastores que vai lá, pastores que há mais de 20 anos faz a obra lá. Cara, é muito legal, o pastor João Bernardino, ele é top. Então, tem esse trabalho espiritual. Após o trabalho espiritual, a gente tem a limpeza da casa. Após a limpeza da casa, nós temos as atividades de manutenção ou trabalhos voluntários. O que é o trabalho voluntário? Vamos pegar, por exemplo, o que está acontecendo hoje. Hoje nós temos uma igreja que nos ajuda e essa igreja está precisando ser pintada. Então, o que essa igreja fez? De vez ela paga um profissional para ir lá, ela conversou com a gente da diretoria, conosco da diretoria, e lá no Instituto hoje, né? Hoje, no caso, hoje nós temos dois pintores lá. Olha só. 2 profissionais da pintura. Então, ela trouxe essa necessidade. Sim. Nós falamos assim, nós temos condições de pintar para vocês. Então, a gente pega esses 2 profissionais, estamos levando lá, eles dão almoço, tudo certinho, e eles executam. Então, quando não tem esse trabalho voluntário, nós temos também uma empresa próximo ao Instituto, chamado Eco Sucatas. Ela trabalha com reciclagem.
Então, ela tem um produto que ela leva lá para nós, que é papelão e plástico. Ela traz uma caçamba até nós retira o plástico da caçamba, retira o papelão, coloca dentro dos bags e nós faz a nossa laboterapia. Nós temos a questão do almoço, janta, 5 refeições por dia. A parte da tarde também segue nessa terapia também. E a parte da noite a gente tem, de segunda-feira, um estudo bíblico. Temos também um estudo de neurociência comportamental. Cara, é muito top entender como que a droga ela age dentro do nosso cérebro, sabe? Isso é libertador para os irmãos. Porque quem não conhece, quem não sabe o que a droga faz dentro do cérebro, ele vai olhar para o dependente químico e vai falar assim, isso aí é safadeza. Isso aí é falta de vergonha na cara, mas não é. O nosso corpo está reagindo a uma substância que foi jogado lá e ele gostou e agora ele quer de novo. Entendeu? Então, o professor José Rodolfo, ele traz esse para nós. Nós temos também a Bruna Reis, que é a terapeuta, né? Faz uma terapeuta holística, faz um trabalho muito bem feito com os irmãos lá. Sábado temos também estudo bíblico. Temos uma integração social, a Igreja Batista Central de Nova Odessa. Ela tem um grupo lá chamado Soma. O Soma é um grupo de homens que joga bola toda quinta-feira. O que eles fizeram? Eles chamaram nós. Toda quinta-feira nós estamos lá jogando futebol e isso integra novamente o acolhido, a sociedade, um ambiente diferente daquilo que ele vivia, tem feito muito bem para os irmãos. E sábado também tem estudo bíblico e temos também agora um pessoal que está acabando a faculdade de psicologia e eles se voluntariam. Eles se voluntariaram para ir lá fazer um trabalho com os meninos e todo sábado está trazendo slides, sabe? Está fazendo um trabalho psicológico com os irmãos, muito legal. Olha que interessante. Eles foram lá fazer o estágio da faculdade lá. Eles acabou o estágio, eles fizeram a extensão do curso lá. Acabou a extensão, o que ele fez? Eu conversei com eles, né? Conversei com a diretoria, falei, vamos dar oportunidade para eles. Conversamos com eles. Hoje eles estão voluntariados lá e disse que vai ficar com nós lá um bom tempo. Então, hoje lá no CAD a gente consegue ter o trabalho espiritual, o emocional. E esse mesmo Zé Rodolfo, que dá o trabalho da neurociência, ele pratica bastante esporte, ele gosta muito de esporte. Então, ele conseguiu para nós lá uma rede lá. Hoje nós jogamos beach tênis, futevôlei, sabe? Estamos repensando a questão do físico também agora. Que bacana, que bacana. Tudo isso no Instituto CAID. Legal. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Instituto CAID. Antes tem um recadinho da Cicobi, a Sicredi. Em um mundo onde a pressa dita nossas decisões sobre amanhã, surge uma instituição financeira com um propósito diferente. Por meio do cooperativismo, o Cicobi Sicredi não é apenas uma instituição financeira, é uma força que conecta pessoas e empresas. Nosso propósito é claro: promover justiça financeira, fortalecer conexões e gerar prosperidade para todos. Com soluções completas para cada necessidade, seguimos construindo juntos resultados que refletem a cooperação. Cicobi Sicredi, mais do que uma escolha financeira, uma escolha de vida. Cicobi Sicredi, uma cooperativa de crédito que você precisa conhecer. Uma nova ideia de investimentos, de instituição financeira, você tem com a Cicobi Sicredi. Rubens Cunha. Olha, o que o Vladimir ele perguntou, e eu quero aproveitar, existe, tudo é questão de, isso aí obviamente quem vai ter que ver é o Jefferson. Tem empresas que ela trabalha com vários produtos de montagem, assim, coisas de montagem. E às vezes essa própria empresa, ela pode fornecer esses produtos para vocês poder, aqueles que estão lá, né, às vezes naquelas horas de folga, e ajudando nesse processo, nesse trabalho, que é um trabalho, às vezes é manual, né, e aí também vai gerar recurso para o Instituto, né? Sim. Ainda não tem uma empresa assim que possa fazer isso, ou vocês estão em contato, como que é? Olha, faz tempo, muito tempo mesmo que a gente está querendo que uma empresa dessa se instale lá no Instituto. A gente conseguiu até algumas empresas que pensaram em se instalar lá, pelo menos uma parte delas. A burocracia jurídica hoje está bem complicada nessa questão, entendeu? Não está tão fácil de conseguir trazer essa empresa, mas
a gente permanece nesse intuito aí. A gente tem uma área lá de extensa lá de 25 por 25, 25 por 50, que dá para nós fazer um barracão lá e pensar nisso aí. É um desejo nosso que isso aconteça. Inclusive, se tiver, vou até fazer uma merchandising aqui. Alguém já inclusive, se tiver alguma empresa aí que quiser fazer essa parceria com a gente aí, se tiver um trabalho manual que seja fácil de fazer e que em quantidade, né? A gente vai estar disposto aí, aberto para conversar. Clica lá no site do Instituto, lá no Instagram. Pega o nosso telefone, entra em contato. A gente vai até você vem até nós e a gente vai conseguir fazer essa parceria. Isso é uma coisa muito importante. Porque se essa empresa ela entra dentro do Instituto, nós conseguimos baratear o custo ou então até zerar o custo, entendeu? A gente fez isso durante um tempo com uma empresa, a gente conseguiu colocar 10 acolhidos. Foi um tempo que a gente conseguiu avançar em algumas questões econômicas, realmente, mas infelizmente a empresa fechou, não deu certo e tal, ela parou. Mas é um desejo nosso que isso aconteça. Se der certo, quem sabe esse podcast aqui pode abrir essa porta pra gente aí. Se Deus quiser. O André, as pessoas, né, os acolhidos, né, como vocês falam, eles são livres para ir embora a hora que eles querem? Como que funciona? Voltam quando quer? Quais são as regras nesse sentido? O Instituto CARD é totalmente voluntário. Quando a gente fala voluntário é o quê? A primeira pergunta que eu faço pro acolhido, quando ele chega lá com a família dele, na frente do pai, na frente da mãe, na frente da esposa, você realmente quer estar aqui? Ou você está aqui porque o seu pai está te pedindo? Ou é porque a sua esposa está te pedindo? Ou é porque está acontecendo alguma coisa na sua vida que você não tem mais, sabe? Que você precisa de um lugar que você não tem. Você realmente quer. Por quê? Porque o muro do Instituto é um muro baixo. Entendeu? Só fica lá realmente quem quer. Então, quando a pessoa dá uma crise, eu quero ir embora, eu falo para ela assim, olha, da mesma forma que você veio aqui com seu pai, com sua mãe, com a sua esposa, ou com o seu pastor, ou com quem quer que seja, deixou o telefone aqui, eu só peço a você que você espere eu ligar para essa pessoa, para que essa pessoa venha te buscar. Mas a partir do momento que ela quiser ir embora, a gente não consegue segurar. O que a gente faz? Conversa. Ô, irmão, tenha calma. Está com abstinência, está com muita vontade de fumar, está com muita vontade de usar, sabe? Você quer ir no hospital? Eu te levo no hospital. Chega lá, você conta para o médico que você está em abstinência. Ele vai te dar um remédio, ele vai te dar uma acalmada, sabe? Então, para aqueles que pedem para ir embora e que ele está naquele conflito interno, se ele ainda conseguir nos ouvir, eu ainda consigo ajudar ele bastante. Agora, se ele estiver determinado mesmo, aí eu ligo para a família e eu deixo embora. Normalmente, o tratamento dura quanto tempo? Você disse que varia muito, né? Mas tem um tempo mínimo e máximo para ficar no Instituto? Vou explicar para você como é que funciona o Instituto. Hoje, né? Não foi sempre assim. Sim. Mas hoje a gente tem 2 tratamentos no Instituto. Porque a gente acredita que o vício, ele está em estágios. Então a gente acredita que tem aquela pessoa que é o social, que a gente falou no começo, como tem aquele que perdeu tudo e que se afundou. Aqueles que a gente vê geralmente na rua, assim, né? Está em situação de rua. Então, um está no começo e um está no quinto. Mas entre o 1 e o 5 tem o 3. Entendeu? Então, quando a gente identifica que essa pessoa ela não está aprofundada no vício, de repente ela tem uma família ou ela está trabalhando, a gente fez o quê? A gente desenvolveu um tratamento chamado quebra de compulsão. Ele vai ficar só 3 meses no Instituto. Tem pessoas que ela precisa só desse choque para que ela cobre a atenção e ela consiga viver novamente a sociedade. Então ela vai ficar 30 dias longe de tudo, longe da família, longe de qualquer contato e vai começar a ter o contato do trabalho terapêutico que é feito lá dentro, dentro das disciplinas. Agora, para aquela pessoa que já está um pouco mais avançada no vício, então a gente costuma falar que a gente tem um tratamento de 6 meses, certo? Para essa pessoa. Só que pode ser um pouquinho mais, vai depender do caso. Ela cumpre o tratamento durante 6 meses e ela vai voltar para casa depois de 6 meses, né? Uma avaliação, a equipe disciplinar viu, falou, nossa, essa pessoa tem condição de voltar para casa. Ela volta para casa, mas aí ela vai dar início num programa que nós criamos chamado Prevenção de Recaída. O que é a prevenção de recaída? Essa pessoa ela volta para casa dela, ela vai viver a vida dela normal, mas ela tem que cumprir um compromisso com a gente. Durante 3 meses, toda segunda-feira ela vai estar lá, ouvindo o estudo bíblico e ouvindo o estudo da neurociência. Certo. E dentro dessa semana, ela precisa fazer terapia com a nossa terapeuta.
pelo menos uma sessão de terapia durante 3 meses. Certo. Por que é isso? Porque se ele tiver alguma dificuldade, ele ainda vai estar amparado pelo Instituto. Entendeu? Ele vai estar lá fora, mas ele vai estar ainda se sentindo pertencendo dentro de um tratamento. Então, se ele tiver alguma dificuldade nesse tempo, falando, André, não estou bem para ir embora ainda, eu dei esse passo agora, mas eu estou sentindo uns gatilhos, cara, não estou conseguindo. O que a gente faz? Volta para cá. Volta para cá, fica mais um tempinho com a gente aqui. Deixa Deus trabalhar um pouquinho mais, deixa a terapeuta trabalhar um pouquinho mais. Vamos identificar o que foi que criou em você aí esses gatilhos, onde foi que despertou essa vontade. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso aí. Essa pessoa volta dentro desses 3 meses. Agora, se ela sair com 6 meses e ela não cumprir esse tratamento e ela recair, aí o programa nosso não aceita mais. Não volta mais. No momento, não. Ela vai ter que cumprir um tempo até ela se candidatar novamente a estar dentro do Instituto. Então, é esses 2 tratamentos que a gente tem no momento. E a idade? Tem um limite de idade mínimo? Tem que ser maior de idade? Tem uma idade máxima? Como que funciona? A idade mínima é 18 anos. 18 anos, tem que ser maior de idade. Menor de idade a gente não acolhe. Sim. E também, assim, a idade máxima, ela vai variar pela questão física da pessoa. Porque lá no Instituto, não temos cuidadores, entendeu? A gente precisa que as pessoas que estejam lá, ela tenha a mobilidade de poder participar do tratamento, que é limpar uma casa, que é participar de uma pintura, é limpar um terreno, fazer uma cerca, é dobrar um papelão, entendeu? Então, se o candidato ele não tiver essa mobilidade, nessa autonomia, igual o senhor falou, aí a gente já não consegue. Não consegue atender. Já indica para uma clínica de repouso. Agora, André, a gente está percebendo que é um trabalho bonito, né, de vocês. Obviamente, esses apoios, eles virão. Né? Legal. Fico feliz. E tem que vir, eu não tenho medo de falar, tem que vir, inclusive, ali, até um apoio da prefeitura, do pessoal ali. Porque isso aí, vocês estão ajudando a própria prefeitura de pessoas, né, que são dependentes. Então, tem que vir o apoio da prefeitura, tem que vir, eu sei que tem o apoio também do governo, do estado e federal. Agora, vocês, se caso alguém precisar, vocês têm lugares para acolher, assim, tem um limite, por exemplo, assim, vocês hoje estão com quantas pessoas lá, hoje? 8. 8? 8. E vocês conseguem ficar quantos? 15, 12? Só para a gente entender. A gente consegue chegar até 18. 18? Traduzindo, nós temos 10 vagas disponíveis hoje no Instituto. E por que essas vagas não estão preenchidas, André? Porque por onde a gente anda, a gente vê pessoas que precisam desse tratamento. Não, inclusive não interrompendo, eu até peço desculpa. Por que eu fiz essa pergunta? Porque tem prefeituras, várias prefeituras, por isso que eu perguntei, que ela tem aquela própria ajuda do Estado e ela é obrigada a colocar essa pessoa, esse dependente, essa ajuda numa clínica. Por isso que eu estou achando assim meio que ajuda com uma verba X ali, a própria, né? Sim. Então, acho que muita gente não está sabendo dessa... Eu acho que tem que fazer um trabalho, até quero depois, a gente poder divulgar aí, se tiver algum vídeo, alguma coisa, divulgar, porque eu acho que a região, independente de Nova Odessa, você pode pegar de Santa Bárbara, Americana, pessoas que às vezes não estão sabendo disso aí, dessas vagas. Sim, entendi. A questão da vaga hoje, ela está com pouco, porque tem algumas pessoas que foram embora, né? Mas... O normal nosso mesmo é 12, 14 mesmo. Dificilmente lota. Dificilmente lota. Antes de se tornar o Instituto, ela acolhia, tinha bastante gente acolhido, né? Inclusive, qualquer pessoa chegando lá e batesse, entrava. Sim. Hoje, eu acredito que possa ser por talvez um critério, que maior. Foi um critério que a gente, entendeu? Vamos supor assim, o morador de rua, né? A pessoa que está em vulnerabilidade na rua. Se ele bater lá no portão do Instituto, eu vou acolher ele, mas ele não sabe. Mas eu vou endurecer. Eu não vou abrir o portão, não pode vir, não vou perguntar nada. Eu vou falar para ele, eu falo, irmão, faz o seguinte, lá no CREAS, ou qualquer outro órgão que trabalha com o público,
Lá, eles dão uma indicação para vir para cá, certo? Só que você precisa ir lá. Se o rapaz quer, Ele vai. ele bate lá. É. Ele vai conversar com a moça que está lá. Ou a moça vai dar a carta, ou ela não vai dar. Ou então ela vai ligar para mim, falando, André, vem um rapaz aqui e tal. Eu falei, então, pede para ele voltar aqui. Se ele tiver com vontade, ele vai lá. É. Ele vai ouvir o que ela vai falar, certo? E às vezes ela fala até que não dou carta. Para quê? Para que ele tenha essa... Não, mesmo com carta ou sem carta, André, eu fui lá, irmão. Precisando. Eu fui lá, tô precisando, ela não me deu a carta, como é que faz? Filho, vem cá, vamos entrar, pode entrar. Ô, André, eu preciso entrar aí, eu preciso me recuperar, você precisa mesmo, eu realmente preciso. Faz o seguinte, por causa do horário não dá mais, volta aqui amanhã. Ah, mas eu vou ficar onde? Eu falei, mas você ficou até onde? Até agora, onde? Né? Volta aqui amanhã. Então, aquelas pessoas que realmente vai e volta, essas pessoas, elas são acolhidas. Então, antigamente, era mais bateu, entrou. Agora precisa de um critério. Talvez seja por isso que está tendo essas dificuldades das pessoas conhecer. Porque se Tá fosse tendo uma seleção maior, porque né, se André? fosse para abraçar todos que bate lá, aí talvez estaria lotado, mas também não teria essa disposição, porque penso numa situação difícil, é você trabalhar com alguém que não deseja, que está ali porque precisa e não porque quer, entendeu? Tem essa dificuldade. Complicado. O André, fala para mim, quantos anos de instituto já? Eu estou indo para 5. O instituto em si tem quantos anos? Desde 96, Desde 30 anos. 30 anos 30 já. anos. E o que vocês, né, você, o Jefferson, toda a equipe, o que vocês vislumbram de futuro? Qual é o pensamento de futuro para vocês com relação ao Instituto? Eu já estava até preocupado, já falei que ele não vai perguntar do futuro. Irmão, o nosso desejo, eu já falei um pouquinho do que é o desejo do Jefferson Oliveira, de se tornar o Instituto uma referência. Sim. Né? Uma referência. Hoje, o tratamento de dependência química, ele abrange 3 coisas. Prevenção, tratamento e reinserção, que é colocar a pessoa de novo no mercado de trabalho, certo? Hoje, no Instituto, a gente consegue trabalhar o tratamento, certo? E, de vez em quando, a gente consegue colocar essa reinserção. Qual que é o desejo da diretoria, né, do Instituto CAID, do Jefferson Oliveira? É trabalhar nessas outras 2 frentes. Então, a reinserção... Essa empresa que a gente que eu acredito que vai chegar lá através desse podcast. Vai acontecer. Eu acredito, no momento certo, Deus vai fazer esse movimento. Trabalho a reinserção, bacana. Prevenção é onde a gente quer chegar. E como que a gente vai falar de prevenção? Para a gente falar de prevenção, a gente precisa o quê? Estudar. A gente precisa se preparar. Então, o que vai acontecer? Ano que vem, eu faço uma faculdade de psicologia. Estou me formando esse ano que vem, agora em fevereiro, em psicanalista. O ano que vem eu faço a faculdade de psicologia. Me preparei. O Jefferson também já está fazendo uma graduação. A gente junta isso e parte para a área da prevenção. A gente começa a dar palestra em escola, porque o meu desejo é chegar nos jovens. Entendeu? O meu desejo é chegar no jovem. É aquilo que eu falei. Um pastor um dia falou para mim assim, é melhor nós construir um homem do que ter que remendar ele. Eu já falei essa frase aqui hoje, né? Então eu quero ajudar essa parte de construir. Então, o Instituto está visando isso. Está visando continuar com o tratamento, mas buscando a reinserção e também trabalhar na área da prevenção. Esse é o desejo do nosso diretor e eu estou com ele fechado nesse projeto aí e estou cada dia mais me especializando, né? Eu quero chegar O mundo dos sonhos é quando não precisar mais ter um instituto, né, André? Não precisa mais, não tem mais pessoas envolvidas com as drogas, não tem mais pessoas afundadas, né? Infelizmente é um sonho distante, mas o ideal seria quanto menos gente, melhor, porque não tem gente precisando, né? Seria esse o mundo ideal, né? Mas aí quando a gente olha para a nossa sociedade e a gente entende que o maior crescimento de comércio que teve são adegas, a gente vai esperar o quê do futuro? Infelizmente. Né? Então, a gente está se preparando para isso. Inclusive, também é que a gente não falou muito aqui sobre isso, né? Na verdade, não falamos. Mas tem uma crescente aí na questão da dependência aí, que é o jogo, viu, irmão? Exatamente. Esse negócio do jogo aí tá um problema, hein? Dá um podcast só para falar desse assunto aí. Exatamente. É e uma coisa acaba sendo relacionada à outra, né, André? Porque, na verdade, a causa, no fundo, a causa emocional é a mesma, né? Tanto para o jogo, quanto para a dependência, tanto para a compulsão. Só muda. Vai acabar no mesmo lugar.
E o Jefferson Oliveira, um bom diretor? Fala dele aí. Cara, aí eu falava pra você, que você mexeu com o meu sentimento pode agora. falar. Porque, mano, foi o cara que acreditou em mim, cara. Entendeu? Tudo aquilo que um dia ele falou, entendeu? Ele demonstrou através da minha vida, lutou por mim, sabe? Lutou por mim, falou que um dia você vai ser um teólogo. O Instituto vai pagar um curso de teologia para você, o Instituto vai pagar um curso de psicanálise para você, mas ele falou isso aí quando tava nada, entendeu? E hoje, cara, tá se cumprindo tudo isso aí, investiu na minha vida. Cara, é um excelente pessoa. Mano, o Jefferson é um excelente gestor de pessoas, cara. Aonde você colocar o Jefferson Oliveira para gestar, ali tem crescimento. Pode ter certeza. Qualquer lugar, qualquer ambiente que você colocar ali para gestar, ele investe em pessoa. Ele costuma falar que ele é uma ponte, e realmente ele é uma ponte. Ele parece que ele faz essa conexão. Tipo assim, se você é um jornalista e ele começar a conviver com você, parece que ele atrai algo que faz você ter uma conexão com alguma coisa que vai te beneficiar e que você vai crescer. É muito E todo mundo cresce. E todo mundo cresce. Trazer ele aqui um dia, né? Convidado para vir aqui também um dia para conversar com ele. Você vai ter uma excelente conversa aí também, uma excelente pessoa. André, da minha parte foi um prazer, viu, recebê-lo. Tinha muita coisa ainda pra gente falar. A gente vai trazer vocês novamente. Legal. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. Um trabalho fantástico que vocês fazem lá no Instituto. Legal. Eu também fico muito feliz de poder estar aqui, estar conhecendo vocês. Eu acredito que a gente vai vir mais vezes, a gente vai se ver mais vezes. Deixo o convite aberto aqui, tanto para o pastor que tem a sua congregação lá, se quiser levar a gente lá, a gente vai falar de independência, vai levar o grupo lá, esse grupo vai louvar a Deus, esse grupo vai dar o testemunho, vocês vão conseguir ver um pouquinho mais de perto aquilo que o Instituto CAID tem feito. E também deixar o convite, né, para que vocês vão lá também conhecer, na real, o que está acontecendo. Esse mês de julho agora vai ser o mês da família no Instituto. Olha só. Nós vamos abrir a porta esse mês para todos de julho. Todas as pessoas que tiver um acolhido dentro do Instituto, ela vai poder participar de todos os trabalhos. Olha só. É legal, cara. Conhecer a realidade. Conhecer a realidade. O programa chama assim Família no Instituto. É um mês inteiro que a família vai poder participar de segunda-feira, de quarta-feira, de sexta-feira, de quinta-feira, do domingo, todos os trabalhos que tiver, nós vai trazer a família para perto agora, para ela, porque a família também precisa escutar algumas coisas, irmão. No Instagram, @ Instituto CAID. Instituto CAID, tudo Isso, junto. vai lá. KAYDI. KAYDI é o CAID, o @ lá do Instituto CAID no Instagram. Obrigado. Rubens? Olha, antes da gente finalizar, não precisa falar o nome dele. Certo. Ele está lá em recuperação. O que você pode falar dele? Rapaz, não precisa falar, não precisa apresentar. E não aí? precisa apresentar, mas... E aí? Cara, ele está indo bem. Ele passou já por um tratamento lá. Ele brilhou num tratamento. 9 meses, ficou com nós um tempo lá. Mas acabou que não conseguiu trabalhar algumas coisas que hoje ele está trabalhando. Por quê? Porque na época que ele passou, nós não tínhamos essa equipe. Então, o trabalho emocional ficou meio manco. Hoje não, hoje ele já está lá, ele está conseguindo entender a importância. Ele chegou lá falando que ele não tinha problema nenhum emocional, né? Hoje, se perguntar para ele, ele vai falar o quanto é importante a terapia está sendo para trabalhar o emocional dele, porque cristão ele já tem chamado e é uma bênção de Deus, é um homem de Deus, sabe? Só que agora está aprendendo a trabalhar o lado emocional. Amém. Muito bom. Promissor, viu? Acredito que o ano que vem... seria um sério candidato a poder estar aqui também falando de recuperação. Já está convidado. Para a gente finalizar nessa câmera aqui, porque o mundo lá fora está difícil, nessa câmera. O que você falaria para essas pessoas que ainda estão nesse mundo? É complicado. Jovem, deixa eu falar com você um negócio. A dificuldade que você tem de dar o primeiro passo para mudar a sua vida, eu consigo entender porque eu também já tive. Mas é interessante, é o seguinte... O trabalho está sendo prejudicado, a família está sendo prejudicada, sabe? Tem um monte de coisa que está complicando na sua vida. Por que tardar isso? Por que tardar? Você só está tardando a sua melhora, entendeu? Muito provavelmente a sua família já sabe, muito provavelmente os seus amigos já sabem. Sabe quem que não quer que você dê o primeiro passo? É aquelas pessoas que não entendem você, que não gostam de você. Agora, quem te ama está esperando que você dê esse primeiro passo. E se você quiser dar esse primeiro passo, vou falar uma coisa para você. Procura o Instituto CAID, que a gente vai poder te auxiliar na mudança de vida que você tanto deseja. Você não sonha
em ser um servo de Deus, ser uma pessoa melhor, ser um pai melhor, cumprir os propósitos de um homem, então, lá no Instituto CAD você vai ter a oportunidade, juntamente com a palavra de Deus, juntamente com terapia, trabalho emocional, nós vamos poder te auxiliar. Então, vem para cá, não demora mais não, porque quanto mais você demorar, mais vai complicar, mais você vai perder. E é isso aí. E funciona, viu? Mudou a minha vida, mudou a minha história, vai mudar a sua também. Amém. Obrigado, meu amigo. Vamos aproveitar, Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pelo André, pela família dele, Amém. pelo projeto que sorteio na vida dele. Sim, Deus. Senhor, abençoa a vida do Vladimir, a sua esposa, a sua família, Amém. a minha vida, a minha família. Abençoa, Senhor, o Marcelo, o Tiago. Abençoa, meu Pai, os nossos amigos, apoiadores, patrocinadores desse programa. Que esse programa possa salvar vidas. Amém. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado, André. Obrigado, Rubens. Obrigado ao nosso amigo também presente. Deus abençoe, força aí nessa recuperação. Obrigado ao Tiago, obrigado ao Marcelo. A gente volta na quarta-feira que vem, às 7 da noite, com mais um RCTV News Podcast. Uma ótima semana para você. Mauro Terraplenagem. Para serviços de terraplenagem em geral, conte com a experiência de Mauro Terraplenagem e Locação. Também limpeza de terrenos, fornecimento de terra para aterro e locação de máquinas Bobcat. Mauro Terraplenagem e Locação. Rua da Blenda, 306 no Jardim Pérola. Com o telefone 3458-6017. WhatsApp 19 99781 8058. Mauro Terraplenagem. Claro que tá batendo um bolão, meu filho, mas quem bate um bolão de verdade é a farmácia Big Forte Prata 1. Tem farmácia popular, remédio de graça para asma, hipertensão, diabetes. Também tem promoção, farmácia de manipulação e tem prêmios. A cada R$20 em compra, você ganha um cupom e concorre a uma TV de 58 polegadas para acompanhar a final da Copa do Mundo. Avenida da Indústria 650, farmácia Big Forte Prata 1. Vem pra cá. Em um mundo onde a pressa dita nossas decisões sobre amanhã, surge uma instituição financeira com um propósito diferente. Por meio do cooperativismo, o Cicobi Sicredi não é apenas uma instituição financeira, é uma força que conecta pessoas e empresas. Nosso propósito é claro: promover justiça financeira, fortalecer conexões e gerar prosperidade para todos. Com soluções completas para cada necessidade, seguimos construindo juntos resultados que refletem a cooperação. Cicobi Sicredi, mais do que uma escolha financeira, uma escolha de vida. Preste atenção, meu povo, que eu vim lhe apresentar a Brilinox famosa que veio para lhe ajudar. É original e não enferruja. Pode confiar, não desbota. Limpeza pesada aguenta e nunca se desmancha à toa. Tem o esfregão essa fera, profissional de alto padrão. Pega a sujeira encardida e arranca do panelão. O esfregão, claro, é valente. No pesado é campeão. Grelha suja e bem grudada, limpa tudo num refrão. Mas se a peça for fininha, não precisa se apertar. Polisponja tá na linha para brilhar sem arranhar. Do fogão até a pia, Brilinox é a solução. Deixa sua casa reluzindo com a Clean Inox, tem precisão. As esponjas Brilinox são boas de montão, então estamos te esperando para fazer parte dessa missão. Comida de mãe deliciosa e temperada com muito amor e sabor, você encontra lá no restaurante Dona Maria. São diversas opções de pratos frios e quentes, preparados com aquele carinho que só a Dona Maria tem. Atendimento de primeira e uma sobremesa maravilhosa. Restaurante Dona Maria, comida de mãe saborosa e com preço bem pequenininho.
Aro Contabilidade é uma empresa de vanguarda, atuante e atenta a tudo que acontece no Brasil e no mundo. Venha nos fazer uma visita. Você não precisa ter dúvidas se tiver o parceiro certo. Aro Contabilidade. Suporte além dos números.